Lois Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o 6º episódio de O Gabinete de Curiosidades, que é a nova série antológica do Guillermo del Toro pra Netflix, e esse episódio ele é intitulado Sonho na Casa da Bruxa, e ele é bastante interessante porque ele tem um terror que ele é utilizado mais com efeito prático aí e torna o episódio com uma estética interessante, mas também tem uma boa discussão sobre a aceitação da morte, e eu vou falar de todos os detalhes nesse vídeo aqui e vão ter spoilers por conta disso, fica avisado caso você ainda não tenha assistido ao episódio. Lembrando vocês que eu tô falando de cada um dos episódios aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse episódio, né, ele é um episódio que tem o Rupert Grint, mas não só, não sei se vocês reconheceram, também temos o nosso Arondir, sim, e foi uma grata surpresa ver ele, mas é um episódio que é baseado em mais um conto do Lovecraft, assim como o episódio anterior, o 5º, que inclusive já saiu o vídeo aqui no canal, e é dirigido por Catherine Hardwicke. Nesse episódio, a gente acompanha a história de dois irmãos gêmeos, o Walt e a Apperly, mas a Apperly acaba morrendo muito jovem, mas ela não aceita a morte dela, assim como o Walt, e ele promete que nada de mal vai acontecer a ela, e isso acaba sendo o grande entorno do episódio, principalmente para a vida do Walt, porque quando a gente acompanha ele, né, já adulto, a gente vê que a vida dele foi toda em torno em tentar descobrir o outro lado, tentar acessar a outra dimensão, a dimensão dos mortos. E a gente vê que ele e o Frank trabalham num lugar que se chama Sociedade Espiritualista, só que não tá muito bem das pernas, uma das unidades vai até fechar, e o que dá a entender no episódio é que o trabalho deles é para ir atrás de pessoas com realmente que tenham dons para acessar o outro lado, só que por conta da Sociedade Espiritualista não tá muito bem de grana, eles decidem interromper essas procuras. E é lógico que ele aproveitava disso também para achar formas de encontrar com a sua irmã, para ele encontrar alguém que realmente fosse bom e conseguisse. Tanto que aí no início do episódio a gente conhece a Madame Lavigne, que era uma charlatona. E eu não sei se vocês lembram, mas no meu vídeo sem spoilers eu tinha falado que tinha um episódio que lembrava muito uma partezinha de O Beco do Pesadelo, que também é do Guillermo del Toro, e foi dessa parte do episódio, né, que tem essa temática meio de circo, né, e de charlatões e tudo mais, então me remeteu bastante, até mesmo esteticamente, o local, então eu achei bastante interessante. Não sei se vocês também acharam isso, mas eu achei bastante parecido. Inclusive, se vocês não assistiram esse filme, assistam, é um filme bem interessante. Só que também, conforme a situação vai piorando e piorando, piorando, o Frank, ele decide arranjar realmente emprego, porque ele tem uma oportunidade de ser jornalista para Time. O Walt, ele se sente meio abandonado, né, com tudo isso, mas é interessante ressaltar isso, porque a gente vê que o Frank, por mais que ele seja interessado nesse universo, ele nunca tinha experienciado nada diferente do Walt, né, ali na infância dele. Ele de fato viu a irmã dele, viu que ela foi levada ali pro limbo, então ele tinha experienciado. Só que é legal porque da mesma forma que ele não conseguia convencer o Frank que, mesmo interessado, isso era real, depois no final do episódio a gente vê que o Frank, ele também só tem noção de que aquilo é real e que também as pessoas não acreditariam, né? Tanto que no momento que ele tá ali na casa da bruxa, que se tornou um hotel, ele até fala, ninguém nunca vai saber o que a gente experienciou aqui. Então olha como que as coisas são, né? Mas aí, vamos falar um pouquinho sobre o mistério, porque eu acho que tem alguns detalhes que são bastante interessantes a gente observar nessa história, porque esse conto, ele é um conto que fala em todas as vertentes sobre a não aceitação da morte, né? Isso a gente vê tanto no arco da Apperly, tanto no arco do Walt e também da própria Kazuya, a bruxa, né? E toda a jornada que a gente acompanha do episódio é pra justamente a gente ver esses personagens aceitando a morte. Tanto a Apperly falando que ela tá em paz com isso e a gente vê ela indo pra luz, e aí o próprio Walt, depois que vê que ela tá em paz, ele também fica em paz. Então ele até chega a falar, né, finalmente acabou. E a Kazuya também, né, a Apperly acaba matando ela em certo momento. Só que é interessante a gente entender a jornada de cada um, porque a não aceitação da morte ocasionou coisas drásticas para esses personagens, né? A Apperly, por exemplo, ela não estava pronta para morrer no momento que isso estava acontecendo. Ela falava que tinha visto os fantasmas, que eles estavam vindo, mas a não aceitação fez com que ela ficasse ali no limbo, que ela tivesse medo. O Walt também. O Walt, logo no início do episódio, a gente vê que ele tocava super bem piano, e aí em certo momento no limbo ela até chega a perguntar se ele foi para a orquestra sinfônica, e ele fala que não, porque ele deu a vida para encontrar ela. Então ele colocou a própria vida em
em pausa com esse objetivo, com o objetivo da promessa dele, que era proteger ela. E é até interessante porque em certo momento do episódio, o Frank chega a falar: você se importa mais com a sua irmã morta do que com os vivos que estão aqui. Isso é uma frase extremamente importante, principalmente quando a gente chega no final do Ratinho, mas já vamos chegar lá. E quanto a Kazaya, né, a gente vê que ela também foi sacrificada porque ela era uma pessoa que utilizava coisas herbais, né, e por conta disso ela também foi condenada à bruxaria, e ela era um espírito, pelo que a gente vê aqui, que tava com muita raiva, né, principalmente porque no contexto da história, a gente vê que as pessoas pegaram o corpo dela e nunca foi encontrado, então sabe-se lá o que aconteceu ao longo desses anos. A gente vê aqui que eles encontram o corpo, não só dela, do Ratinho também, gente, esse Ratinho, já vamos chegar lá, tô falando, mas o fato é que por tudo que ela viveu, né, a própria pintora em certo momento chega a falar que os homens, eles torturaram a Kazaya, que eles chegavam a espetar coisas nela para ver se ela iria sangrar. Então a gente vê que a morte dela foi muito drástica, então faz muito sentido com que o espírito tivesse muito raivoso ali, pelo que a gente vê. E um detalhe sobre a bruxa que eu achei muito interessante, que claramente a gente vê uma maquiagem aí, uma atriz ou ator em maquiagem que faz toda a movimentação, mas ao mesmo tempo ela também tem efeitos práticos, tem alguns momentos que não é realmente uma pessoa, e ela me passa uma vibe de movimentação muito similar ao que vai ser o próprio Pinóquio do Del Toro. Isso tinha sido um aspecto que eu tinha falado no meu vídeo sem spoiler já, e também tem uma hora que mostra a mãozinha dela. Essa mãozinha é um aspecto que eu acredito ser de efeito prático, a gente vê até mesmo na raiz da árvore, né, quando elas enroscam ali no Rupert Grint, a.k.a. o Walt aqui na história, né, que claramente era uma corda. Tem sim alguns efeitos digitais quando eles precisam fazer algum tipo de ondulação, né? Mas de uma forma geral, o episódio como um todo utiliza de efeitos práticos, e eu achei muito legal e trouxe uma estética bem legal também, até por algumas questões de movimentação que eu achei bastante interessante. E lógico, gente, como eu venho falando de todos os episódios aqui, bem filme, né? O episódio muito bem filmado e lógico, uma história extremamente sensacional, porque afinal de contas também estamos falando de Lovecraft. Mas enfim, aí continuando a falar aí da história, é interessante porque na jornada do Walt, ele acaba descobrindo algumas coisas. Que gêmeos, eles são a tal chave, né? E pelo que eles explicam, eles falam que gêmeos são a chave que permite que a matéria viaje entre dimensões. Então, existia também essa possibilidade ali da comunicação deles. E é legal também como eles mostram que o outro mundo, ele era real, principalmente no episódio que fala tanto sobre as pessoas não acreditarem, porque elas não tiveram a vivência delas e não tem como explicar isso, e quando tem uma explicação é ali com o uso de droga, né, a pessoa fala, não, pô, você tava só chapado, sabe? Mas é interessante porque enquanto o Walt, ele tá sendo questionado da realidade desse mundo, na cena seguinte, quando ele retorna ali ao limbo, ele traz um pedaço da manga do vestido da irmã, pra justamente mostrar que aquele mundo real e que a matéria transpassa. E também a importância deles serem gêmeos, né, tá justamente quando a Kazaya e o rato ali, eles falam, eles que a gente tava esperando, ele é o prometido. Isso vai ser extremamente importante justamente quando a pintora explica pra gente que eles são mutuamente exclusivos. Isso é extremamente importante porque é o que vai definir o nosso final. E quando ela explica o que é esse mutuamente exclusivo, ela fala que é para que os mortos se tornem carne e os vivos devem morrer. Então, quando a gente chega ali no final, que eles descobrem o osso do ratinho, a gente vê que ele era tanto uma criatura quanto a Kazaya. E justamente por eles serem mutuamente exclusivos, que ele consegue utilizar do corpo do vivo e também do porquê ele matou ele, né? Que ele mesmo fala, né? O que eu fiz não pode ser desfeito. Então ele precisa matar ali o Walt para ele ter posse daquele corpo. Então, como ela mesma explica, né? Para que os mortos se tornem carne. E as pinturas dela, como ela falava também, elas nunca mentiam. Que até o amanhecer ele iria morrer. O que a gente só não sabia, né? É que não seria pela própria Kazaya. No final, os três ali morreram. E aí, quando a gente chega no final, a gente vê o ratinho na posse dele falando, eu peguei o corpo dele, mas ele não fazia nada mesmo. E aí a gente retorna a toda a relação de como o Walt vivia a vida dele. Ele de fato não vivia a própria vida, ele vivia no entorno de encontrar a irmã, de fazer viver a irmã. Ele tinha muito mais interesse na morte do que na própria vida, na sua própria vida. Por isso que ele não foi para a orquestra sinfônica. E é aí a grande beleza do episódio, né? Que fala sobre a não aceitação da morte, ou
boa aceitação da morte, porque no final das contas todos acabam ficando aliviados de certa forma. Quando a Apperly ela aceita a sua morte, ela vai para a luz, ela aceita dessa vez, ela não foi pro limbo. E o Walt, quando tudo isso acontece, ele mesmo fala: e finalmente tudo acabou. Lógico, antes da sua morte, ele não imaginava que ia morrer, mas ele sabe que ele fez o possível, ele conseguiu, mas esse foi o processo de passagem de luto dele, basicamente, né? Da aceitação da morte da irmã. Talvez ali ele passaria a viver a vida dele, e talvez aí também esteja a beleza de toda essa história com o final. Ele passa de fato a viver, mas não como o Walt, mas sim como aquele ratinho. Enfim, eu acho bastante interessante, tem muitos detalhes, eu gostei muito de como eles construíram toda a base aí para a construção desse universo, tanto ali na chave, quanto essa questão dos gêmeos, ou até mesmo o Frank, que era uma pessoa que até acreditava nas coisas ali que estava atrás, mas ele nunca tinha vivenciado, e aí ele tem a sua experiência, ele passa a entender mais sobre a jornada do Walt, e que ele estava certo nas coisas que falava, mas que ele sabe também que isso não vai passar para frente. Eu acho que todos os personagens são muito bem desenvolvidos, muito bem compreensivos aí na história. Ele não é um terror tão amedrontador, apesar de alguns momentos eu ter ficado um pouquinho assustada com a bruxa, mas esse episódio ele é um grande luto da fase da aceitação, e a gente vê a finalização disso tudo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, qual outro detalhe vocês separaram que complementa essas coisas que eu falei, ou acaba indo para outro direcionamento, e se vocês tinham reparado nessas questões, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!